reino de Deus é conquistado à força, meu irmão. Presta atenção nisso que eu vou falar com vocês agora. Eu vou ler 2 textos para vocês e eu oro para que Deus fale com você, para que essa palavra seja uma semente muito fértil e dê muitos frutos na sua vida em nome de Jesus. O primeiro texto se encontra em Lucas 5:5 e diz assim: Simão respondeu: Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. E o segundo texto é de Mateus 26:40 e diz assim: Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E disse: Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Aqui nós temos 2 cenários diferentes, mas os mesmos autores fazendo parte desses 2 cenários. Eu vou destacar os 2 aqui, que é Pedro e Jesus. O primeiro cenário, como muitos de nós já conhecemos, que é o capítulo 5 de Lucas, mostra o Pedro pescador, que, como sempre, na sua vida toda como pescador, passa noites e noites contínuas pescando em alto mar. E aí, nesse capítulo 5 de Lucas, a Bíblia diz que Pedro passou a noite toda tentando pegar aquilo que para ele era prática, era comum. E a palavra diz que depois de uma noite inteira ele não pegou nada. Aquilo para Pedro acho que foi um choque, porque era um pescador nato, um profissional na área. E aí a palavra de Deus diz que Jesus chega até ele. Neste momento Pedro ainda não era discípulo de Jesus, mas aí ele reconhecendo que Jesus era um mestre de excelência. E aí quando Jesus diz para ele: Pedro, lança a rede do outro lado, vai novamente e lance as redes no mar. E aí Pedro fala: porque é o Senhor que está falando isso, mestre, eu vou obedecer. Isso é o cenário 1. O cenário de um pescador que passou a noite inteira no mar tentando pescar, tentando fazer aquilo que era comum na sua prática como pescador. Cenário 2, que é o retratado no capítulo 26 de Mateus, já é o Pedro discípulo, que foi convidado por Jesus a se retirar com ele, junto com Tiago e João, a irem para o Getsemane. E aí a palavra de Deus diz que Jesus, quando chega com eles no Getsemane, diz para eles assim: fiquem aqui neste lugar, fiquem em vigília, porque eu vou me retirar para orar. E aí, depois de 1 hora que Jesus se retira daqueles discípulos, ele volta onde ele havia deixado os 3 discípulos. E aí a palavra diz que quando ele chega, ele encontra todos os 3 discípulos dormindo. E ele acorda os discípulos e fala: vocês não podem vigiar comigo, ficar em oração comigo por 1 hora. E a Bíblia diz que ele se retira pela segunda vez e volta e encontra novamente os discípulos dormindo. E a Bíblia continua relatando que pela 3ª vez que ele sai, ele volta e ele encontra os discípulos dormindo. Só que o que é mais interessante é que na 3ª vez que ele volta, ele chama a atenção de um em especial. De quem? De Pedro. Não é por acaso que ele chamou justamente a atenção de Pedro nessa falta de, vou dizer reverência, mas nessa falta de prioridade naquele momento. Porque eles estavam dando mais prioridade ao sono, ao descanso, do que ao sacrifício de estar orando por 1, 2, 3 horas com Jesus. Mas o que eu quero mostrar para você através desses 2 textos, dessas 2 histórias, como eu disse desde o início, são os mesmos personagens que Jesus, através disso, quer nos ensinar algo para nós. No primeiro cenário, você vai ver um Pedro que ainda não tinha entendido o seu propósito. A sua mentalidade ainda era de pescador. As suas ações e atitudes ainda eram de um homem que trabalhava na pesca. Já o segundo cenário era do discípulo de Jesus, o Pedro discípulo, que já havia sido transformado e chamado por Pedro, porque antes ele tinha o nome de Simão. Mas quando ele recebe um novo propósito de Jesus, ele também recebe um novo nome. Só que quando você vê o Pedro nesse segundo cenário, parece que as coisas ainda não haviam mudado no coração de Pedro. Porque para Pedro parece que a nova vida que ele havia recebido, o novo chamado, o novo propósito de ser discípulo de Jesus, não havia ainda sido tomado completamente no seu coração esse propósito. Pedro ainda não havia entendido completamente qual era a nova jornada, a nova função dele, o novo propósito que ele tinha em sua vida, que era ser discípulo de Jesus. Então, por isso que quando Jesus chama ele para orar, por isso que quando Jesus convida ele para ter um momento de comunhão no Getsemane, aquilo para Pedro foi algo muito difícil de se realizar.
Porque Pedro ainda não tinha entendido ele como um discípulo. O seu corpo, as suas ações e as suas atitudes ainda refletiam Pedro pescador. O homem que era pescador de peixes e não o Pedro que Jesus tinha chamado para ser pescador de homens. Então, quando no primeiro cenário Jesus fala, Pedro, joga as redes para o outro lado, Pedro obedeceu de primeiro, porque havia um interesse próprio, porque aquilo que ele iria alcançar com aquela ordenança de Jesus ia gerar frutos para ele. Era pessoal. Aquilo que ele iria alcançar com ouvir a voz de Jesus, obedecer à ordenança de Jesus, era para ele, no primeiro cenário. Mas no segundo cenário, quando Jesus chama Pedro e pede para ele ficar em vigília orando, aquela ação ia gerar um fruto que não era mais próprio, pessoal, mas era para o coletivo. O que Pedro iria alcançar ali seria para ser usado para pessoas depois dali. Então é muito difícil para alguém que passou a vida inteira buscando coisas pessoais entender que a partir de agora ele vai ter que viver para o coletivo. Foi isso que aconteceu com Pedro. Demorou para Pedro entender porque ele estava ainda vivendo a mente individualista. Um pensamento individual que buscava pelos seus próprios interesses. Então, quando Jesus chamou Pedro para aquele momento de comunhão no Getsemane, Pedro ainda vivia a sua vida individual, buscando seus próprios interesses. Então, para Pedro ainda não havia entendido, ele não havia entendido que aquilo agora era importante, era o primordial na sua vida, buscar pelo coletivo. Então, o resultado de uma vida no mar, fazendo o seu trabalho, aquilo que você mesmo se capacitou, é sempre pessoal. O resultado é para mim, é pessoal. Mas quando você faz aquilo que Jesus te chamou para fazer, o fruto vai ser sempre o coletivo. Você vai desfrutar desse fruto, mas o foco é a coletividade. Eu quero aqui abordar que nós precisamos entender na nossa vida. É o quão perigoso é o comodismo para nós. É de achar que agora andando com Jesus, que os nossos esforços, que a nossa dedicação pelo reino tem que ser menor do que aquilo que nós fazíamos enquanto era para o mundo. No capítulo 5 de Lucas, você vai ver um pescador, um Pedro pescador, que passou a noite inteira. Se a gente for fazer por cima, seria mais ou menos de 6 a 8 horas de trabalho. De 6 a 8 horas contínuas de trabalho. E Pedro fez acordado, ativo, trabalhando. Então Pedro ele não pensou, e não era difícil para ele ficar 6, 8 horas trabalhando, buscando pelos frutos que eram pessoais, que eram para ele. E quando Jesus chama ele para o Getsemane, que era para ele buscar por 3 horas, praticamente um terço do esforço que ele fazia enquanto ele trabalhava no mundo, fazia o trabalho secular, ele não conseguiu fazer. Porque, como eu disse, houve um comodismo na vida de Pedro e ainda uma mentalidade individualista. Porque Pedro não queria se esforçar ainda naquele momento. Porque Pedro, mesmo depois de já ter sido chamado como discípulo, ainda continuava com sua mente individualista. Então esse é o perigo do comodismo. É da gente, depois que é alcançado pela salvação, alcançado por Jesus, ou até mesmo para nós que estamos na caminhada com Cristo, sendo meios do evangelho ser propagado como missionários, evangelistas, achar que não é mais preciso fazer tanto esforço assim. De achar que não há mais necessidade de se esforçar tanto assim. Porque agora estamos com Jesus. Ele é bonzinho, ele é bom. Não vai exigir tanto de nós. Mas o reino de Deus é conquistado à força, meu irmão. As coisas para o reino têm que ser feitas com muito zelo e dedicação. Eu creio que Jesus, que o Senhor espera que nós nos esforcemos pelo menos na mesma intensidade que nós nos esforçávamos enquanto éramos no mundo. Quantos aqui de nós passávamos horas em finais de semana nas baladas, em shows, em raves, em festas, 5, 6, 7, 8 horas. E hoje, se é para orar 2 horas na madrugada, fazer uma vigília de 3 horas não consegue. É muito cansativo, dá muito sono. Como assim, meu irmão? Porque você foi alcançado pela graça de Jesus, alcançou a salvação, que você acha que tem que ser feito de qualquer maneira? Não. O meu esforço não compra a minha salvação. Os meus esforços jamais comprarão a graça de Jesus. Não é isso. Mas é o mínimo que nós, como homens que foram alcançados pela graça de Jesus, nos esforcemos da mesma maneira que nós nos esforçávamos quando estávamos presos neste mundo, acorrentados por Satanás, acorrentados pelos pecados das nossas escolhas.
pelos resultados dos nossos pecados, estávamos condenados ao inferno. Jesus vem e nos alcança. Então nós precisamos entender agora que nós somos novas criaturas. Temos um novo propósito, temos uma nova vida. E precisamos honrar esse propósito, honrar esse sacrifício com as nossas ações e atitudes, com o nosso esforço, pelo menos na intensidade que fazíamos quando éramos do mundo. Porque quando você estuda a palavra de Deus, você vai ver que mar simboliza o mundo, a vida mundana, as coisas seculares. Então Pedro, enquanto estava no secular, dedicava 6, 8 horas. E no Getsemane, que significa céu, paraíso, lugar que transmite o que é celestial, não pode investir 3 horas, 2 horas, 1 hora. Não conseguiu ficar 1 hora acordado, porque em todas as vezes que Jesus voltava depois de 1 hora, eles estavam dormindo. Isso é muito forte. O mesmo homem que dedicava 6, 8 horas no secular, na vida secular, nas coisas deste mundo, e que esses frutos que ele alcançava no secular não poderia trazer salvação para ele. Mas mesmo assim ele se dedicava, e agora, com Jesus salvo, não consegue investir 1 hora? Não consegue dedicar 1 hora no Getsemane? Gente, peixe, ele enche a minha e a tua barriga. Os frutos que você alcança no secular, ele enche a minha e a tua barriga, a nossa carne. Getsemane está falando de um alimento que é espiritual, que enche a nossa alma, o nosso espírito. O peixe, ele é terreno, ele é perecível, ele acaba, ele esgota. O peixe, ele me alimenta, ele mata a minha fome, sim, mas é por um período curto de tempo. Logo mais eu estarei com fome novamente. Porém, no Getsemane, eu vou gerar frutos que vai me alimentar para a eternidade. O Getsemane me gera frutos para a eternidade. No Getsemane, eu estou me alimentando das coisas que são eternas. E dessa água que jorra do Getsemane, desse pão que é doado no Getsemane, que é dado para nós, que quando comermos jamais teremos de novo fome e sede, porque é eterno. Mar me fala de coisas passageiras. Getsemane fala de coisas que são eternas. Mar me fala de coisas perecíveis. Getsemane me fala de coisas que são eternas. Então, se até hoje, depois de sermos salvos, de estarmos caminhando com Jesus, os peixes ainda têm se tornado nosso propósito, nosso maior foco, a nossa maior dedicação, é porque nós ainda não entendemos que o nosso lugar é no Getsemane. Nós ainda não estamos vivendo a totalidade do propósito de Deus em nós. Entenda uma coisa. Os peixes que o mundo pode nos oferecer, os peixes que o mar pode dar para você, pode encher o teu barco. Mas uma coisa eu te garanto, os frutos que o Getsemane pode te dar vão abastecer você para a vida eterna, vão alimentar a tua alma e teu espírito. E jamais você terá fome e sede. Porque é no Getsemane que Jesus dá pão e água para nós. Pão e vinho para nós. Banquetes que esse mundo não pode nos dar e que ninguém pode tirar de nós. E aí? Onde você quer estar? No mar, buscando por peixes, se alimentando daquilo que é perecível? Ou você vai entender que Jesus te convidou e te convida para o Getsemane, para você comer daquilo que é eterno, daquilo que alimenta a tua alma? É o mesmo você, porém nós temos 2 cenários. E de qual deles você quer fazer parte?